Boa noite. Boa noite. Jair Bolsonaro afirma que todos os programas sociais do governo vão passar por auditoria. O presidente eleito ainda diz que os venezuelanos não são mercadorias para serem devolvidos ao país de origem. E você vai ver também. Procuradora-Geral da República pede ao relator da Operação Lava Jato no STF que dinheiro recuperado por meio de delações premiadas seja aplicado na educação. Violência no Rio de Janeiro. Tiroteios deixam 2 pessoas mortas e 6 feridas em 24 horas. Protestos violentos em Paris terminam com 8 pessoas feridas e 35 presas. Programas sociais do governo vão passar por auditoria, é o que afirmou o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele participou hoje de um evento do Exército no Rio de Janeiro. O futuro presidente, mais uma vez, contrariou as recomendações médicas e não resistiu. Marchou ao lado dos militares do Exército. Bolsonaro se formou na turma de paraquedistas de 1977. Depois da cerimônia, ele falou com a imprensa, disse que não houve pressão da bancada evangélica na escolha do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Eu não tenho pressão nenhuma. A bancada evangélica é muito importante, não é para mim, não é para o Brasil. O presidente eleito também falou que vai reavaliar os programas sociais que já existem. Logicamente, ninguém será responsável a ponto de acabar com qualquer problema social, mas todos serão submetidos a auditorias para que aqueles que podem trabalhar entrem no mercado de trabalho, não fiquem dependendo do Estado a vida toda. O futuro presidente também comentou questões internacionais, como a dos refugiados venezuelanos, e contradisse o governador eleito de Roraima. Para Bolsonaro, eles não são mercadorias para serem devolvidos ao país de origem. Bolsonaro falou que quer governar para os brasileiros e não para Cuba ou Venezuela. E aproveitou a oportunidade para criticar de novo o programa Mais Médicos, que trouxe milhares de profissionais sem as famílias para o Brasil. Não podem afastar a família. Temos muitos cubanos e cubanas que têm família lá em Cuba e já constituíram novas famílias aqui. Esse projeto destruiu famílias. Antes de voltar para casa, Jair Bolsonaro passeou pela orla da Barra da Tijuca, tirou fotos e cumprimentou populares. A Procuradoria-Geral da República quer aplicar na educação 90 milhões de reais recuperados por meio de delações premiadas. A sugestão foi da Advocacia Geral da União. As multas e o dinheiro devidos pelo casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura por um funcionário deles, além de um ex-executivo da construtora Odebrecht, devem ser destinados ao fortalecimento da educação básica. Esse foi o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Na petição, Dodge afirma que, considerando a repercussão patrimonial dos crimes cometidos pelas organizações criminosas, em especial no âmbito da Lava Jato, a colaboração premiada não atingiria seu fim pleno se não estabelecesse sanções patrimoniais para os infratores. E acrescenta que a lei exige, como um dos resultados necessários da colaboração, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Raquel Dodge frisou que o encaminhamento desses valores para ações do Ministério da Educação pode se refletir numa mudança de comportamentos nocivos à sociedade, já que é pela educação que se desenvolvem valores éticos e morais. Como ainda não houve comprovação do pagamento por parte dos delatores, a PGR também pede intimação dos colaboradores para que cumpram ou comprovem a quitação dos débitos. Amanhã, mais de 127 mil estudantes vão prestar a primeira fase da FUVEST. Para conseguir a tão sonhada vaga na Universidade de São Paulo, os candidatos vão responder a 90 questões de 8 disciplinas. O vestibular vai selecionar candidatos para 180 cursos da USP. Os portões dos locais de prova serão abertos a 12h30 e fechados à 13h. Os inscritos passarão por um sistema de reconhecimento facial para evitar fraudes e por detectores de metal. E você vai ver a seguir, protestos violentos terminam com 8 feridos e 35 presos em Paris. É daqui a pouco, não saia daí.
2 pessoas morreram após a enchente que atingiu São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na tarde de ontem. Uma criança que foi resgatada ainda está internada. O vídeo é chocante. Nele, Marcelo Romano da Silva, de 52 anos, aparece sendo arrastado pela correnteza. Segurando uma bicicleta, ele se desequilibra. Larga a bicicleta, cara! Marcelo consegue se agarrar em outro poste. Segura no poste! Segura no poste, amigo! Mesmo com tantos riscos, esses homens se juntaram e fizeram um cordão humano para tentar ajudar. Mas, logo depois, Marcelo foi arrastado pela força da água. Foi, desceu. O corpo dele foi encontrado a poucos metros do local. Era uma pessoa muito boa, uma pessoa carinhosa, cheia de amor mesmo. Mas, felizmente, aconteceu isso, né? A Secretaria de Segurança Pública também confirmou a morte de Maria Luzinete, de 63 anos, por causa do alagamento. A senhora e a neta dela estavam dentro de um carro em um bairro no centro de São Bernardo do Campo. As duas foram resgatadas e trazidas para este hospital. Maria Luzinete não resistiu e morreu na manhã de hoje. A menina de 3 anos continua internada na UTI em estado grave. A chuva ainda causou muitos estragos. Do alto, não dava para saber o que era rio e o que era avenida. Várias pessoas ficaram ilhadas. Um helicóptero foi usado pelo Corpo de Bombeiros para fazer os resgates. O muro de um cemitério desabou. Este shopping foi tomado pela água. O vidro desta loja, em uma região de comércio da cidade, estourou e o local ficou alagado. Os móveis ficaram boiando. Hoje, os lojistas tiveram que limpar toda a lama que ficou e fazer as contas do prejuízo. Inundou tudo, molhou praticamente toda a mercadoria. No mínimo, uns 100 mil reais só de prejuízo, só de mercadoria. Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, esta foi uma das maiores enchentes da história da cidade. Na região central do município, foram registrados 45 milímetros de chuva em pouco mais de 1 hora. Volume 4 vezes maior do que o previsto ao longo do dia. Eu vou fazer 48 anos, agora em dezembro. Eu nunca tinha visto uma situação dessa. Começo de fim de semana violento no Rio de Janeiro. Em 24 horas, 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas após serem baleadas. Uma das vítimas fatais foi a adolescente de 15 anos, Ana Alice Viana. Ela morreu na noite de ontem após ser atingida no rosto por uma bala perdida. A adolescente passeava com a mãe e o irmão na Praça Seca, zona oeste do Rio. Ana Alice chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Amigas da jovem lamentaram a morte em redes sociais. Quase no mesmo horário, um ambulante morreu ao ser baleado em Vila Isabel, na Zona Norte. Suspeitos dentro de um carro teriam passado e atirado na vítima. Algumas horas depois, em Campo Grande, Zona Oeste, uma mulher levou um tiro de raspão no rosto depois de sofrer uma tentativa de assalto na saída de um shopping. A família não permitiu que o hospital divulgasse o estado de saúde dela. Em Irajá, na Zona Norte, 5 pessoas foram baleadas quando saíam de uma igreja na comunidade Para Pedro. Elas ficaram no meio de um tiroteio entre policiais e um suspeito. Todos foram encaminhados para um hospital da região. Dos 5 baleados que saíam da igreja, 2 já tiveram alta, inclusive uma criança de 8 anos. Os outros continuam internados com quadros clínicos estáveis. De ontem para hoje, policiais apreenderam mais de 14 toneladas de drogas. Foram várias operações que ocorreram em diversos estados do país. Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal apreendeu cerca de 7 toneladas de maconha. 19 pessoas foram presas em flagrante. 2 caminhões, uma empilhadeira, celulares, quase 23 mil reais e 4 carros também foram apreendidos. Em outra operação, a Polícia Federal apreendeu 1,5 toneladas de cocaína. 3 pessoas foram presas. A droga estava sendo transportada de São Paulo para Juazeiro, na Bahia. Os agentes ainda descobriram 2 depósitos que a quadrilha usava para armazenar e distribuir a droga. Um em Natal, no Rio Grande do Norte, e o outro em Petrolina, em Pernambuco. Nos 2 locais havia mais de 5 toneladas de entorpecentes. Em São Paulo, mais apreensões. Após denúncia anônima, policiais da Rota encontraram 2 depósitos de drogas. Em um dos locais, um carro estava carregado de cocaína. No total, foram apreendidos mais de 200 quilos de droga e 2 veículos foram apreendidos.
3 pessoas foram presas em flagrante. Um helicóptero caiu hoje em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Ninguém sobreviveu. 6 pessoas morreram hoje na queda de um helicóptero no interior de São Paulo. Os destroços da aeronave e as vítimas foram encontradas no começo da noite na Serra da Mantiqueira. O helicóptero pertence à indústria farmacêutica Cristália e decolou de Itapira pela manhã com destino a Campos do Jordão. Em nota, a Cristália disse que estavam na aeronave a doutora Kátia Estevanato Sampaio, acionista e vice-presidente do Conselho da Cristália, o marido dela, doutor Paulo Sampaio, o profissional de marcenaria Ronoel Show e a arquiteta Letícia Salles Rocha Teres. Morreram também os pilotos Antônio Landi Neto e Juliano Martins Perisato. O laboratório Cristália lamentou profundamente a perda irreparável que este acidente causou. Ainda não se sabe as causas do acidente. E morreu hoje em São Paulo, aos 83 anos, o empresário Fabrício Fasano, da rede de hotéis de luxo e restaurantes Fasano. O comunicado foi feito pela família nas redes sociais. É com grande pesar que comunicamos o falecimento do querido senhor Fabrício, patriarca da família Fasano. Sua presença, carisma e sorriso serão lembrados com eterna saudade. O empresário atuava no grupo que pertence à família desde 1982 e morreu de causas naturais. O enterro foi realizado no cemitério da Consolação. E amanhã é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Atividades culturais em vários hemocentros do país mostram a importância da doação e também ajudam a atrair novos voluntários. 1, 2, 3 prateleiras vazias. Quando o estoque de um hemocentro é baixo, várias vidas estão em risco. Só na Fundação Pro Sangue, que abastece mais de 100 instituições de saúde da rede pública de São Paulo, hoje o volume de bolsas de sangue não está nem na metade do ideal. Com o mês de outubro, houve uma queda bastante importante, porque durante o período eleitoral não é feito campanha de doação. Então, para nós, isso é importante ter a campanha. A campanha quer dizer trazer doadores para cá. O sangue é vida, o sangue vai salvar a vida. Para conscientizar a população e incentivar novos doadores, vários hemocentros em todo o país estão desenvolvendo atividades culturais como parte do Dia Nacional do Doador, que é celebrado em 25 de novembro. As ações também são um carinho, uma forma de valorizar e até de tranquilizar quem está literalmente dando sangue para salvar a vida de alguém. Tenho um filho com leucemia. Eu já pensava em doar antes, mas com ele veio mais sério, né? No Hemocentro de Belo Horizonte teve lanche e até música ao vivo para homenagear quem separou alguns minutos do dia para doar sangue. E a estratégia deu certo. Essa era a primeira vez da Ana Paula. Eu sempre tive vontade e tal, mas eu nunca tive, não sei, um incentivo, alguma coisa assim. Aí eu até vi cartaz, essas coisas sobre a semana, então eu achei muito importante. A gente vem com muito receio, né? Vou doar sangue, vai doer, mas não, é rapidinho, é bom e ajuda várias outras pessoas. O Banco de Belo Horizonte opera com apenas 40% da capacidade total do estoque. No Rio de Janeiro, cadeiras vazias e movimento mais baixo no Hemorrio. O tempo chuvoso dos últimos dias e o feriado diminuíram a frequência dos doadores. A gente só tem sangue se a pessoa comparecer, a gente só tem sangue se ela estender o braço e doar sangue. Tá? Não existe sangue artificial e é bom lembrar, se você tiver um acidente na rua, você vai receber sangue de um hospital público primeiro. No Ceará, a situação do banco de sangue está dentro da normalidade, mas não preocupa menos por isso. Com o fim de ano chegando, é preciso aumentar o estoque para não faltar para quem precisa. Se não fizer a sua parte, a gente pode tornar o mundo melhor, né? O Estado conta ainda com um banco de doadores raros, que são pessoas com características do sangue que só existem em uma a cada 1000 pessoas ou mais. O banco já ajudou pacientes de 4 estados. A doação de sangue é 100% voluntária. Para doar, é necessário ter de 16 a 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado, descansado, apresentar um documento de identificação com foto e passar por uma triagem, que seleciona quem está apto para se tornar voluntário. Uma única doação pode beneficiar até 4 pacientes, por isso cada gesto significa muito.
O Fábio sabe bem. A filha dele, Isadora, de 6 anos, tem leucemia e precisa fazer transfusão de sangue todos os dias. Quando percebeu que só a solidariedade dos outros poderia manter a filha viva, Fábio começou uma campanha nas redes sociais para chamar novos doadores. Hoje a postagem dele já tem mais de 600 compartilhamentos e conseguiu atrair voluntários não só para a Isadora, mas para vários outros pacientes. Hoje no Facebook, né, na minha postagem tem mais de 600 compartilhamentos, né, entre pessoas amigas, parentes e pessoas que se sensibilizaram com a iniciativa, né, e que também nos ajudaram a multiplicar o número de pessoas que possam doar. Um acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 28 mortos na Índia. Várias vítimas eram estudantes que voltavam para casa. O veículo caiu em um canal no distrito de Mandia, ao sul do país. Moradores da região usaram cordas para tentar retirar os corpos da água. As autoridades ainda não informaram o número de passageiros que estavam no ônibus, nem as causas do acidente. Testemunhas dizem que o motorista estava em alta velocidade. Protestos violentos em Paris terminam com 8 pessoas feridas e 35 presas. Na maior manifestação, milhares de pessoas vestindo coletes amarelos ocuparam a famosa Champs-Élysées e partiram em direção ao Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente da França. Os manifestantes bloquearam vias e incendiaram objetos. As forças de segurança reagiram com gás lacrimogênio e canhões de água. O começo dos protestos foi provocado por um aumento no imposto sobre o diesel, justificado pelo governo como um imposto antipoluição. Mas eles ganharam força e se transformaram em uma frente de oposição ao presidente Emmanuel Macron. Em outra marcha, manifestantes pediam mais direitos às mulheres. A polícia espanhola prendeu 79 suspeitos de produzirem e distribuírem material de pornografia infantil. De acordo com as autoridades, a quadrilha é responsável por quase 2,5 milhões de vídeos com conteúdos de extrema brutalidade envolvendo crianças de até 8 anos. O grupo também tem conexões com outros países. A operação começou em 2016 e foi a maior do tipo já realizada na Espanha. E é hora de falar de esportes no Rede TV News. A final da Taça Libertadores entre Boca Juniors e River Plate foi adiada para este domingo. O motivo dessa vez não foi a forte chuva, mas sim uma gigantesca confusão do lado de fora do estádio do River. O ônibus do Boca Juniors estava a caminho do estádio Monumental de Núñez quando foi brutalmente atacado pela torcida do River Plate. Copos, garrafas, pedras e até pedaços de pau foram atirados em direção ao transporte do Boca. A polícia tentou conter a confusão e utilizou gás de pimenta. Pelo menos 5 jogadores do Boca Juniors foram atingidos pelo gás. Vídeos feitos por torcedores momentos antes da confusão mostram como era a escolta policial que acompanhava o time do Boca. Segundo eles, o número de policiais escalados para proteger Tevez e companhia era insuficiente perto da quantidade de torcedores rivais que estavam pelo caminho. O ônibus do Boca ficou assim após finalmente chegar ao estádio. No vestiário, alguns jogadores passaram mal por conta do gás de pimenta. O capitão Pérez foi ferido por estilhaços de vidro e não foi liberado para entrar em campo. O mesmo aconteceu com o meia Leonardo Jara. Mais tarde, jogadores do Sub-18 do Boca, Gonçalo Lamardo e Pablo Pérez, foram levados a um hospital para acompanhamento médico. Em 2015, o Boca Juniors foi excluído da Libertadores por uma confusão durante o intervalo do Superclássico contra o River, válido pelas oitavas de final daquele ano. O elenco do River foi atingido por um gás tóxico. 4 jogadores tiveram queimaduras de 1º grau e Drusi foi internado com encefalite.
E pela Copa Davis de tênis, a França venceu o jogo de duplas contra a Croácia e ganhou a sobrevida na competição. A partida foi em Lille, na França, e claro que o time da casa contou com o apoio maciço dos torcedores. A partida foi tensa e durou quase 4 horas. A dupla francesa Nicolas Mahut e Pierre Herbert venceu os croatas Mate Pavic e Ivan Dodig por 3-2. A vitória dá esperança à França, que precisa vencer os 2 jogos de simples de amanhã para levantar pela 11ª vez o troféu da Davis. Das quadras de tênis para a final de futebol freestyle em Varsóvia, na Polônia. De um lado, o norueguês Erlend Fargelli. Do outro, o brazuca Ricardinho. E dá-lhe show de habilidade, criatividade e improviso. Tudo isso conta na hora de definir quem será o campeão. Na hora do vamos ver, quem acabou levantando a taça foi o norueguês Fargelli. Em Abu Dhabi, no último GP do ano do campeonato de Fórmula 1, não deu outra. Mais uma vez, Lewis Hamilton, da Mercedes, sai na frente. Além de quebrar o recorde da pista com o tempo de 1 minuto, 34 segundos, 794 milésimos, o pentacampeão marcou a 11ª pole dele no ano. Um projeto quer transformar um sítio arqueológico na zona portuária do Rio de Janeiro em um museu a céu aberto. O local era onde chegavam os africanos que seriam escravos no Brasil. Uma ajuda financeira internacional vai viabilizar o projeto tão importante para a memória do país. Foram nessas pedras, no Cais do Valongo, que milhares de africanos entraram nas Américas para servir como escravos. O local foi redescoberto em 2011, durante as obras de revitalização da zona portuária. Foram encontradas ossadas do cemitério dos Novos Pretos, local onde eram enterrados os negros que morriam a caminho do Brasil. 7 anos depois da descoberta, o Cais do Valongo estava abandonado. Mas na semana de comemoração pela consciência negra, uma boa notícia. O governo dos Estados Unidos anunciou um repasse de $500 mil, algo em torno de R$2 milhões para a restauração da área. É uma maneira importante de reconhecer as contribuições econômicas, sociais, culturais, políticas de uma população descendente deste país. Estão previstas obras como a troca do guarda-corpo, a restauração do pavimento original, que é de 1811, o reforço das paredes e da fundação que está cedendo. E como essa é uma área que costuma alagar, também devem ser feitas obras de drenagem. Os reparos devem começar em dezembro, com previsão de 2 anos para finalizar as obras. A ideia é que o local se torne um museu a céu aberto. É um trabalho de consolidação do sítio, então é muito importante para a preservação a médio e longo prazo do próprio sítio. Este fim de semana é o primeiro do ano em que moradores e turistas vão poder aproveitar as feirinhas de Natal de Paris. Quem mostra pra gente é o correspondente Luciano Júnior. 7, 6. A contagem regressiva é para a iluminação de Natal da Champs-Élysées. Esse ano, quem cuidou do visual foi o todo-poderoso da moda, Karl Lagerfeld. Pela primeira vez na história, o vermelho é a cor escolhida. A cerimônia serve também para abrir a temporada de feirinhas de Natal na capital francesa. Pelo menos 30 acontecerão nos bairros da cidade. A primeira a abrir suas portas foi a de La Défense, a maior, com 350 expositores distribuídos em 130 mil metros quadrados. E aqui tem de tudo. Muita coisa vem de outros países. Tudo bem que o frio está cruel. Em algumas noites não chega a 5 graus. Mas o passeio é gostoso e ofertas não faltam para resolver esse problema. Tem até luvinha peruana para os dedos. Para a cozinha, engenhocas curiosas. Há o setor de boa música, de CDs raros de jazz, com direito a um de bossa nova. Para decorar, ó quanta coisa bacana. Corujinhas para as crianças.
guitarrinhas para os doidos por rock and roll e para os nostálgicos, fotos antigas de quase todas as cidades da França. No banheiro, os sabonetes de Marseille são presentinhos indispensáveis. E claro, o tema Natal e Papai Noel também é forte por aqui. Opções para comer aqui não faltam. Que tal um dos campeões de venda da feira? O sanduíche de raclette. Para quem gosta de beliscar, queijos deliciosos, alguns coloridos. Dá para levar também os salaminhos com sabores à la volonté. Tem as castanhas grelhadas, típicas do inverno europeu. E se você tiver a fim de um docinho, nada melhor que mergulhar na tradição das Cannelle de Bordeaux. Muito bom, claro que uma boa bebidinha vai bem. Nesse stand que vende licores e conhaques, a graça vem do interior das garrafas. Vinho quente não pode faltar. E esse aí, é no estilo cubano. Um dos maiores estandes da feira tem as cores do Brasil. É um restaurante que oferece carnes do nosso país e, claro, um sucesso de vendas. A caipirinha. Ela é muito boa. Mas com esse frio, tomar a caipirinha? Não tem problema, eles bebem a caipirinha e ficam felizes. Para o dono do local, Papai Noel na França tem que ter um quezinho de Brasil. Dá isso aí que vocês estão vendo. No Brasil, caipirinha e Papai Noel. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. E aí, se perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente, então se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Uma boa noite, um ótimo domingo para você. Você fica agora com o Operação de Risco. Uma boa noite para você.